Paz do Senhor, amados. Hoje eu estarei trazendo a mensagem do dia. É a irmã Cristiane quem está falando. E o tema da mensagem é: Restaura-nos, ó Senhor. Vou estar lendo Isaías 51, que fala sobre a restauração e salvação de Israel. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste. E os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá, como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? E que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temos o homem, que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E põe as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que guie mansamente. E de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos como um antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor Jeová, e teu Deus que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poloei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes. Amém? Eu amo esse texto, né? Pois ele me remete ao amor de Deus por nós, me lembra do que Deus quer fazer sempre em nossas vidas. Deus, ele sempre nos comparou a Israel. Assim como Israel é uma nação escolhida por Deus, cada um de nós também fomos escolhidos por Deus. O plano de Deus, ele sempre foi de salvação. Ele sempre quis nos libertar, nos restaurar, nos santificar e nos salvar.
Nós precisamos ser curados, termos nosso coração limpo, sermos purificados. Nós fomos levados ao deserto por Deus para sermos moldados e termos nosso caráter forjado nele. Assim, né, como Israel, muitos de nós desobedecemos em algum momento a Deus, passamos a viver do jeito que queríamos, fazendo nossas próprias vontades, não a vontade de Deus, enterramos talentos, não usamos nossos dons, podemos ter desprezado alguma ordem do Senhor. E foi por isso que Deus precisou ir ao nosso resgate, né? Assim como ele sempre foi resgatar Israel. Lá em Isaías 43, no versículo 3, diz assim, olha: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Por diversas vezes nós vimos Israel ser assolada por outras nações, pela própria permissão de Deus, e diversas vezes Deus deu a vitória ao seu povo, mesmo que estes não merecessem. Deus, ele sempre faz com que voltemos para as promessas, né, dele, as promessas que ele fez para nós, para nos dar ânimo, para conseguirmos prosseguir neste caminho, né, que muitas vezes vai ter espinhos, vai ter lutas, vai ter aflições, mas que são necessários para que ele possa nos moldar e nos transformar e nos entregar a vitória. Aqui em Isaías 51, nos versículos 1 e 2, diz assim, vamos reler esses dois versículos para falarmos melhor deles. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. É preciso que nós vivamos em justiça, que busquemos a justiça de Deus, que busquemos a Deus, que vivamos a palavra dele, que cumpramos, cumpramos o seu mandamento, os seus mandamentos. Temos que viver como verdadeiros servos do Senhor. A gente tem que amar e praticar a justiça. Nós, como muitos ali de Israel naquela época, né, nós ansiamos por cumprimento das promessas do Senhor feitas a nós. Porém, a demora e muitas vezes até o fracasso aparente nos levam ao desânimo. Lá em Isaías 49:4, vamos ver este sentimento que muitas vezes também nos acomete, que fala assim, ó: mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Muitas vezes nós esquecemos de tudo que Deus fez por nós, por nossos pais. Então, Deus, ele nos relembra através de sua palavra o que ele deseja fazer em nossas vidas. Ele deseja nos restaurar e é preciso ouvir a palavra de Deus, estar atento à sua voz, reconhecê-la. Só um caminho, né, para nós que desejamos a justiça de Deus e o livramento: obedecer. Deus deseja pôr um novo cântico na nossa boca. Ali vai falar assim, ó: seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e som de canções. Deus deseja ele pôr um novo cântico na nossa boca para nos dar alegria, contentamento, paz, prosperidade e várias outras bênçãos. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos resgatar, para nos redimir. Lá em Salmos 96 vai dizer, eu gosto muito desse salmo, que antes mesmo de me converter, ele estava na minha vida, que fala: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. É Deus quem nos dá um cântico novo. O pecado, ele nos afasta de Deus, das suas promessas. Mas quando nos voltamos para Jesus, ele vem nos restaurar uma aliança, a aliança que temos com Deus.
Deus, ele quer que semeemos com retidão para que colhemos a sua justiça, para sermos bem-sucedidos e termos livramento. Ali no versículo 7 diz: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, lá no versículo 5, tá? A gente volta depois. E os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão, né? É importante para vermos a justiça de Deus que permanecemos firmes com a fé no Senhor. Durante os tempos de tribulações, para que possamos ver, assim como Israel viu, o que é impossível para os homens, transformar-se no milagre de Deus. Como Abraão creu em Deus, nós devemos também crer, pois isso foi-lhe imputado como justiça. Como aqueles que não desanimaram e não desistiram por conta das condições desfavoráveis, também não devemos deixar que nada nos tire do propósito de Deus, que nada nos afaste das promessas do Senhor, da vontade dele, daquilo tudo que ele tem para nossas vidas. Assim como Deus fez uma aliança forte com Abraão, seu escolhido, prometendo uma descendência na pessoa de Isaac, dando-lhe a terra de Canaã, aí abençoando todas as famílias na terra, nele, através dele, Deus também deseja que a nossa descendência seja bendita na terra. Ele nos deseja levar a uma terra boa que mana leite e mel. Ali, prosseguindo no versículo 8, diz: porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. O que Deus deseja fazer através da sua justiça não apenas para nós, mas para toda a nossa descendência. Muito do que plantamos hoje não seremos nós que colheremos, e sim nossos filhos, os filhos de nossos filhos, se Jesus não voltar. E muitas das coisas que estamos colhendo hoje foram os nossos pais, nossos avós que plantaram antigamente, né? Antes. Precisamos ouvir o que o Senhor nos diz. É de Deus que procede a lei. E a justiça de Deus é a luz para todas as nações, é a luz para nossas vidas também. Neste caso, né, a lei que se fala aqui nesse texto é a lei do Evangelho e da Graça que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Antes era preciso que o sacerdote fizesse a expiação dos pecados, mas com a vinda de Jesus, futuramente, né, e ali, quando a gente se remete ao texto, depois da vinda de Jesus, os nossos pecados foram pagos pelo seu sangue que foi derramado. Assim, vimos que a justiça de Deus veio e que realmente durará para sempre, através do seu Filho Jesus Cristo. Deus diz que o céu e a terra se dissiparão como fumaça, mas a sua justiça e a sua salvação durarão para sempre. Deus manda não temermos as afrontas do homem, nem palavras de ameaça, porque eles também passarão, serão consumidos, destruídos. A salvação de Deus, porém, durará para todas as gerações. Deus, ele deseja nos despertar para que realmente importa, que é buscado em todo o tempo. Ele deseja salvar a todos quanto desejam. Precisamos desejar a Deus. Precisamos levar este Deus àqueles que não o conhecem. Só conseguimos isso através da nossa própria restauração. Tanto falamos de restauração, né? Mas, de fato, sabemos o que ela significa, pois muitas coisas que falamos acabam virando jargão em nossas vidas e acabam por nem mais fazer sentido. Então, eu fui pesquisar um pouco do significado geral, né, da palavra restauração, que diz assim, vamos ver, ação de recuperar ou de reparar, conserto, recuperação, trabalho que realizado numa obra de arte ou de construção faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. Precisamos entender, né, que nós somos uma construção, né? Podemos falar assim de Deus. E que ao longo da nossa vida, nós vamos sendo construídos, mas também podemos sofrer alguma avaria, alguma deterioração, né? Por causa dos processos que vivemos, por causa dos ataques que vêm nas nossas vidas. Mas
Deus, ele deseja que sejamos uma construção adornada nele. Uma construção que possa ter, né, uma construção firme, forte, e por isso ela não pode ter danos que comprometam a sua estrutura, né? E é por isso que Deus, ele nos restaura. Ele repara, ele conserta o caráter que foi deturpado pelos ensinamentos errados, pelas escolhas erradas. Ele sara as feridas, ele as limpa, ele transforma a nossa mente e leva nossos pensamentos a ele. Ele verdadeiramente restabelece as partes que foram deterioradas, independente da ação, do fato que levou a este deterioramento. Deus perdoa, né, todos os nossos pecados. Basta que tenhamos o arrependimento e que confessemos a Ele, né? Lá em 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente, nesse processo de restauração que Deus faz em nossas vidas, nós temos que ser limpos, né? A casa tem que estar em ordem. Ela não pode ter mágoa, ela não pode ter ressentimentos, ela não pode ter sentimentos que nos afastem de Deus, da sua palavra. Mas precisamos ter em mente e gravar em nossos corações que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em rejeitar totalmente, continuamente a Deus. Quem pratica tal ato, rejeita completamente o Espírito Santo e nunca chega ao arrependimento verdadeiro. Lá em Mateus 3, do versículo 28 ao 29, vai falar, né? Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes são perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Então, todos os pecados, Jesus perdoa. Um único. Ele fala, eu asseguro que todos, a não ser, né, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Essa é a única exceção. Para todos os outros pecados, se a pessoa, né, se arrepender, ela vai ter perdão. Apesar da Bíblia ela não dizer o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, podemos entender, né, o que significa pelo contexto ali que está inserida a palavra, onde os fariseus eles acusavam ali Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, e então Jesus explica que isso não era possível, uma vez que Satanás ele não trabalha contra si mesmo. E que só existem dois lados, que são os que estão com ele, Jesus, e os que estão contra ele. Então ele declara que todo pecado é perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Achei importante esta explanação, pois muitos cristãos condenam seus cônjuges por conta do adultério, seus filhos por conta do homossexualismo e etc., por acharem que para estes não existe perdão, devido a passagens como a de 1 Coríntios, lá, capítulo 6, versículo 9 e 10, que vai dizer assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Por que eu trouxe isso daqui? Porque nós precisamos ter em mente que se os que estavam nestas concessões se arrependerem, se voltarem para Deus, se confessarem seus pecados, estes serão perdoados. Mas caso estejam nestas condições, quando morrerem, quando Jesus voltar, estes por não terem se arrependido, não herdarão o reino dos céus. É isto que a palavra nos diz. Por isso Deus deseja restaurar a todos quantos o busquem. E é por isso que devemos orar e pedir pelos nossos que se encontram perdidos também, além de pedirmos por nós mesmos. Não deixe de buscar a Deus pelos seus, não deixe de orar, pois Deus vai dizer lá em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis
E a oração por o justo pode muito em seus efeitos, né? Então, é necessário a gente estar restaurado, a gente estar limpo, a gente deixar tudo no altar de Deus, verdadeiramente perdoar. E o que eu acho, irmãos, que Deus é maravilhoso, não é? Se Ele nos perdoa, como não perdoar? Se Ele nos ama, como não amar? Precisamos amar uns aos outros e a todos, até aquele que nos feriu, principalmente os que nos feriu. A restauração nos permite isso, uma vez que somos curados. Precisamos entender que nosso objetivo é o reino dos céus. Um dia, aqueles que deixaram os pecados e aceitaram Jesus estarão juntos. Voltando ali em Isaías 51, versículo 9 a 11, diz: Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas no grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os gemidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá. Aqui temos uma oração, sabia, do profeta Isaías, a Deus, em nome do povo. Ele vai rogar a Deus e pedindo que Deus repita os grandes feitos de livramento que marcaram o passado de Israel. Ou seja, ele reconhece que Deus fará o mesmo com o povo de seu tempo, assim como fez com o povo passado. Para sermos restaurados, precisamos ser libertos. Não podemos estar cativos, assim como Israel esteve. Lá em Salmo 126, que é lindo, vou falar ele aqui. Diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro aos que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazei-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Não é lindo esse salmo, gente? Eu amo também esse salmo. E Deus, ele deseja nos dar alegria. Ele deseja dar um novo cântico, como já foi dito. Mas é necessário que tenhamos a ousadia, que busquemos o poder que vem do alto, que semeemos mesmo com lágrimas. É preciso caminhar, prosseguir sempre, não desistir, deixando Deus nos moldar, nos restaurar. Assim como Deus, ele responde à oração de Isaías, ele também responde às nossas orações. No versículo 12 ao 16 de Isaías 51, nós encontramos a resposta de Deus à oração de Isaías, né? Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O isolado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fendes o mar e brame as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E põe as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para afundar. Deixa eu ver aqui. E para afundar. Aleluia, Jesus. Eu perdi aqui o texto. Para fundar a terra e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Amém? O Senhor, ele consola Israel. O Senhor também, ele nos consola. Por isso não devemos temer o homem, não devemos temer as adversidades, as dificuldades, pois o Senhor é eterno e poderoso e fez todas as coisas e pode fazer muito mais. Não podemos nos focar no opressor das nossas vidas, pois Deus, ele nos liberta. Deus fala como se tudo passou.
E assim como ele diz que o exilado será solto, voltará a Canaã e não morrerá na Babilônia, ele também nos diz que não morreremos cativos. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer diante de algumas situações, como agir, mas Deus ele sempre sabe como fazer. Quando vemos o cenário ali do Salmos 46, né, vamos Salmos, gente, podemos perceber que mesmo diante de um cenário caótico, basta Deus levantar a sua voz, que a terra até se derrete. O Senhor faz o que quer e como Ele quer. Ele agita o mar, faz com que suas águas justas se perturbem, e mesmo assim diz para não temermos. Foi Deus que impôs as palavras na boca do profeta Isaías, né? E ele põe também palavras em nossas bocas. Ele nos protege com a destra da sua mão. Ele tem um novo céu e uma nova terra para o seu povo. É uma promessa do Senhor também. E lá em Apocalipse 21, 4, eu fico muito impactada quando eu leio esse versículo que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu já ouvi a cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que lindo, gente. E assim, para finalizar, em Isaías, né, 51, o restante do capítulo, lá do versículo 17 a 23, vai dizer: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e soveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há o que guie mansamente. E de todos os filhos que o criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas que aconteceram, quem terá compaixão de ti? A assolação e quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como antilope na rede, cheios estão de furor do Senhor, da repreensão do teu Deus. Porque, pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho, assim diz o teu Senhor, Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo a tua mão, o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas poloei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes. Amém. Jerusalém, ela estava arruinada, né? Israel encontrava-se arruinada, Israel estava no exílio babilônico. Há muito tempo o povo estava sofrendo, desanimados, e por causa da sua própria destruição pela fome, pela espada. Ninguém os consolava, pois a fúria de Deus estava ali pesando naquele momento sobre eles. Porém, Deus, por conta das promessas, da aliança que fizera com seus antepassados, tira deles o cálice da sua ira e coloca-o nas mãos dos seus adversários, os defendendo. Estes que tanto humilharam a Israel passaram a conhecer a ira do Senhor por humilharem demais seu povo. Deus restaura Israel. Era hora de se levantar, pois a ira do Senhor já havia passado. É Deus quem nos tira da humilhação. Deus nos levanta, nossa vida está em suas mãos. É Ele que nos restaura. A salvação está preparada para todos que invocam ao Senhor, para aqueles que o temem, que o amam. E teremos alegria eterna, teremos júbilo eterno. Basta não desistirmos, irmão, de seguirmos este Deus. A nossa restauração ela é constante, porque
Durante toda a vida nós vamos ter aflições, nós vamos ter feridas, vamos ser machucados. Então, nós teremos que ser restaurados. Mas quando chegar o dia de encontrarmos, ó Pai, nós estaremos totalmente transformados. Isso pode ter certeza, irmão. Nós estaremos completamente restaurados. Teremos vencido. Teremos vencido esse processo, que muitas vezes é árduo, que muitas vezes é espinhoso, como já falei, que muitas vezes é difícil, porque só Deus, Ele restaura. Nós não podemos nos restaurar. Sem Deus não podemos, porque somos construção dele. Nós não podemos nos construir. Nós não podemos nos desconstruir. Só quem pode fazer isso é Deus. É Deus quem pode amassar o barro, né? Porque Ele que é o oleiro. É Ele que pode quebrar o vaso e refazer o vaso. Nós não somos oleiros. Esse poder não está nas nossas mãos. Então, que a gente venha todo tempo buscar nossa restauração em Deus. Que possamos estar com cicatrizes, sim, mas que nenhuma ferida fique aberta. Vamos ter as cicatrizes, as marcas que vão nos lembrar de todo o processo que já passamos até aqui e nos lembrarão futuramente dos processos que ainda passaremos, mas que venceremos, porque Deus está à frente de tudo. Amém, irmãos? Fiquem na paz.